virtuosa. Aplica-se a força de vontade no exercício da pontualidade, em que a criatura a si mesma impõe a condição de precaver-se contra os imprevistos, para honrar o compromisso de horário assumido. A força de vontade se exerce ao contrariar um desejo subalterno, uma inclinação viciosa, uma tendência a negligenciar, a desleixar, a desperdiçar valores, inclusive o tempo. A força de vontade que for desenvolvida numa encarnação, soma-se à que foi adquirida nas encarnações anteriores, formando assim um cabedal mais forte e mais rico para as vidas futuras. O que se consegue em evolução, nunca mais se perde, passa a fazer parte integrante do patrimônio espiritual e é o recurso com que sempre se deve contar para alcançar novos acessos no caminho da espiritualização. O indivíduo que desenvolve a força de vontade sem levar em conta o desenvolvimento espiritual, encontra-se na vida em posição perigosa, pois dirigindo-a para fins ilícitos, estará armazenando pesados débitos cujo resgate se estenderá por longas e cruciantes jornadas. Os assambarcadores, os dominadores do mercado, os chamados tubarões da economia popular, são criaturas de vontade forte, que fazem mau uso dela, para depois serem torturados com o poder da força reversiva. A força de vontade é um recurso prodigioso, quando aplicada para o bem. Todos os que desejam espiritualizar-se precisam cultivá-la, com empenho, pois terão em suas mãos um grande poder para os ajudar e uma porta aberta para o sucesso. É um dom que se desenvolve, aos poucos, com perseverança, esforço e decisão. Tudo quanto vem a fazer parte do acervo espiritual, tem de ser obtido com muita abnegação e firmeza de propósitos, porquanto o que tem excepcional valor é difícil de conquistar-se. Todos terão de decidir-se e desenvolver a força de vontade para o bem, porque sendo, como é, obrigatória a evolução, essa decisão terá de ser tomada, dia mais, dia menos, século mais, século menos, irrevogavelmente. Logo não há razão para retardar, inutilmente, a marcha ascensional da vida, quando as vantagens auferíveis pela espiritualização não se fazem esperar. A força de vontade se impõe na repulsa a todas as tentações, e cada vez que ela supera um convite traiçoeiro, mais se fortifica, mais vigorosa se toma. Não há outro meio de fortalecê-la, senão o de entrar em combate contra os acenos convidativos do mal, oferecendo-lhes tenaz resistência e subjugando-os. De vitória em vitória, a força de vontade irá se constituindo em fortaleza inexpugnável. Quem possui essa vontade pouco desenvolvida, ao invés de desanimar, deve valer-se de todos os recursos morais para aumentá-la, com a certeza de que está ao seu alcance, dentro de si, aguardando um momento para revelar-se. Urge, portanto, entrar em ação apelando para as suas próprias forças, decidir-se, remodelar os seus hábitos rotineiros que encerram, certamente, o germe da fraqueza, da apatia, do comodismo vicioso e da desesperança. Há que reagir, energicamente, sabendo que não é inferior a ninguém, que é constituído espiritualmente dos mesmos elementos de que são formados todos os outros seres, e que tem as mesmas possibilidades de êxito, de triunfo, de sentir-se feliz, de alcançar todas as suas aspirações na vida. Pode ser que tais aspirações estejam muito no alto, mas se delas não desistir em troca de outras, hão de se cumprir, e se não se der o cumprimento nesta encarnação, há de ser nas seguintes, mais depressa, entretanto, serão realizadas, quanto maior importância se der ao desenvolvimento da força de vontade. Precisam aprender os seres a demonstrar paciência, moderação naquilo que aspiram, não querer o impossível, reconhecer o que é razoável e se satisfazerem com o que possuem, embora desejem mais e melhor. Para isso, conte-se com a força de vontade como elemento principal na consecução dos objetivos. Não esmoreçam os seres na busca de dias melhores. Estes virão com a espiritualização dos povos, mas para esta não seja retardada,
É necessário que cada um faça a sua parte sem estar a fiscalizar o semelhante, para não perder tempo, entregando-se, de corpo e alma, aos mistérios que lhes tiverem afetos, com o fim de exercê-los da maneira mais correta possível. Adotando esse critério, estarão, sem sentir, desenvolvendo a força de vontade e participando da vida espiritual, de forma recompensável. 11. Esferas de ação. O espírito, quando encarna, traz, ao menos, uma vocação. O que deve fazer, então, é aperfeiçoá-la, no correr da existência. É fato notório que o indivíduo sente prazer em trabalhar dentro de sua especialidade. Todos devem trabalhar contentes com a sua profissão, porque assim vivem melhor e mais alegres. O bom humor, todos o sabem, é fator de saúde. Às vezes o indivíduo tenta mudar de profissão, com a ideia de ganhar mais, seduzido pela prosperidade material alheia, supondo que a riqueza monetária traz felicidade. O dinheiro é uma armadilha terrível para enredar os incautos. Pobres dos que se deixam inebriar pelo engodo dos deleites mundanos oferecidos pelo dinheiro, irremediavelmente contaminado pelo vírus entorpecente dos convites da matéria. Tão prejudicial quanto o vício arrasante do fumo, do álcool, do ópio, da maconha, do jogo, é o vício do apego ao dinheiro, pelo qual tudo faz e sacrifica o mísero ser dominado por ele. O dinheiro pode levar de roldão a honra, o caráter, a dignidade, a moral do indivíduo, fazendo-o perder um bem precioso, que é a encarnação. Os vícios citados podem ser abandonados, e são conhecidos muitos casos de recuperação, mas o escravo do dinheiro, o ególatra, o sovina, o armazenador argentário que o quer só para si, egoisticamente, a fim de usufruí-lo, desfrutá-lo nababesca e criminosamente, ou para o gozá-lo de forma doentia, no seu volume acumulado, este é realmente um caso perdido, um infeliz que encontrou o seu Deus, matéria, e o há de sorver, inapelavelmente, até o último segundo da existência. Abandonar, pois, a vocação, para correr atrás do dinheiro, pode ser um erro de clamorosas consequências. Mais vale o pouco e produtivo, no sentido da evolução, do que o muito e destrutivo. A vocação, de um modo geral, se manifesta como resultado da atividade exercida pelo espírito nas encarnações mais recentes. O espírito que tenha sido cientista, manifesta a vocação para a ciência, como o artista, para a arte, o eletricista, para a eletricidade, e assim por diante. Em cada existência, mais experiência ele adquire, pois, mais se aperfeiçoa na atividade a que o se vem entregando. O mundo está organizado para oferecer esferas de ação numerosíssimas a todas as vocações. Estas são necessárias, não só para quem as possui, como para aqueles que por elas são beneficiadas. Assim, para exemplificar, o alfaiate artífice tanto colhe experiências e proventos com a sua profissão, como seus clientes se beneficiam de uma obra que não sabem executar. Como as peças de um relógio, cada indivíduo tende a assumir o seu lugar na vida e procurar fazer, do melhor modo possível, a sua tarefa vocacional. Todos, quando encarnam, trazem a sua vocação. É a ambição desmedida que, muitas vezes, põe de lado o esforço orientado no sentido reto da vocação, para forçar a caminhada por outra vereda, aparentemente mais lucrativa. Daí registrarem-se os grandes fracassos, cujas origens ficam para trás, na sombra de atos imprudentes do passado. A inteligência universal está presente em toda parte, e cada ser se move no seu oceano de sabedoria, com uma trajetória definida. Se o mau uso do livre-arbítrio não opuser dificuldades a que o espírito prossiga, serenamente, na sua jornada, pode considerar-se vitoriosa a encarnação consumada, e novos horizontes serão descortinados na vida espiritual. Encontram-se pessoas que possuem várias vocações, o que lhes permite escolher uma ou mais delas para sua profissão. As vocações são atributos do espírito oriundos do seu próprio merecimento,
conquistados pelo seu esforço na cadeia imensa de suas reencarnações. A vocação revelada na existência terrena não é a única que o espírito possui, mas foi aquela que ele, por conveniência, gravou no plano astral em seu subconsciente, para manifestar-se após a reencarnação. Há tarefas no mundo muito mais árduas umas do que as outras, e os que se encontram em situações desfavoráveis, costumam revoltar-se com elas por falta de esclarecimento. Reconhecendo que cada um tem o que merece, o papel do racionalismo cristão não é apagar as falhas que produziram o imerecimento, coisa impossível, face às leis imutáveis, mas aconselhar novas práticas no viver de cada dia, para que o futuro seja coroado das melhores perspectivas. A vocação convida o indivíduo a situar-se numa esfera de ação em que poderá colher os frutos espirituais mais rendosos na sua experiência terrena. As vocações podem ser desvirtuadas, quando fortes tendências individuais dominem a força de vontade. Quando essas tendências pendem para o lado mau, surgem, como exemplo, os habilidosos batedores de carteira, os técnicos do roubo, os engenhosos planos usurpadores, a ciência do crime. Todos os espíritos encarnam para praticar o bem, para serem bons, fora disso estão deslocados da sua esfera de ação, submersos no lado das mazelas terrenas e agravando a sua situação moral. Viver, todos vivem, o difícil é saber viver. Viver em prejuízo próprio, acarretando sofrimentos para o futuro, é uma insensatez. No entanto, a grande maioria vive como louca, num estado de semi-inconsciência, praticando, a cada passo, os atos mais desatinados e abomináveis. A maioria das pessoas tem medo de conhecer a verdade, para não entrar em choque com a própria consciência, tão certa está de andar praticando o mal. Mas da verdade ninguém escapa, e em dias que virão nesta existência física ou, depois, no astral, ela resplandecerá, sem qualquer possibilidade de ficar oculta. O desinteresse pelo seu conhecimento somente servirá para a prática de novos erros. Limitar-se o indivíduo à sua vocação, não significa estar ele imune de incorrer em alguma falta derivada do uso do livre-arbítrio, mas esse critério poderá servir para cumprir a sua missão terrena com as melhores perspectivas de êxito. Forçoso é reconhecer que as probabilidades que tem o indivíduo de descambar pela falência moral, durante a trajetória terrena, são muito maiores do que as de sucesso. Isso porque a tendência da criatura encarnada é a de materializar-se, cada vez mais, se não tiver um acervo espiritual valioso. Os convites da matéria são inúmeros e fascinantes, e se apresentam bastante dominadores para quem não disponha dos recursos de defesa. Esses recursos se encontram nos ensinos espiritualistas e, mais ou menos adormecidos, na contextura do próprio espírito, os quais precisam ser vivificados pelo trabalho diário na esfera de ação de cada indivíduo. A influência materialista está presente nas mentes de quase todos os encarnados, com a ajuda das religiões, que primam em apresentar imagens palpáveis para serem adoradas. Na esfera de ação de cada um, não estão incluídos os atos que aberrem contra a verdade, e se manifestam, é porque a mente materializada ainda os conserva. Os afins se atraem. Deste modo, os que pensam materializadamente achegam-se uns aos outros e formam comunidades poderosas, cujos erros só em séculos podem ser desfeitos, séculos de dores, de experiências duras, colhidas nos desvios da contraprudência. Para cada esfera de ação, a criatura se prepara no plano astral respectivo, de maneira nela operar-se, de modo salutar e construtivo, o desenvolvimento de atividades úteis, para o benefício geral. Se, em lugar disso, a criatura age em sentido contrário, movida por interesses subalternos, escusos e corruptores, está procedendo insensata, leviana e dolosamente, em detrimento da evolução. Urge compreender bem esse fato, para que não se incida, conscientemente, em erro.
deve haver um sentido de alerta permanente para não se errar. A mente precisa estar sempre preparada para reagir contra os maus pensamentos, os de fraqueza, os de negligência, os desabonadores da conduta. As pessoas no mundo estão cercadas de perigos e ciladas, tornando-se, por isso, indispensável que se previnam contra os assaltos imprevistos, os ataques sorrateiros, as picadas venenosas. Se bem que se encontrem almas esclarecidas no torvelinho da vida, a realidade é que a maldade predomina nos conglomerados humanos, em que a maioria corre atrás, avidamente, do assambarcamento, dominada pela ânsia de aumentar haveres, sem escrúpulos, sem olhar se lesa ou deixa de lesar. Evidentemente ninguém vem encanar, para proceder dessa condenável forma, mas, em aqui chegando, a maioria dá expansão aos atributos negativos da alma, rejeita ideias evolutivas que lhe pareçam pouco práticas, e se atira, sofregamente, às conquistas terrenas, completamente cega da visão espiritual. Esse quadro, porém, não representa uma contingência imperativa de um curso inevitável. Se assim fosse, de nada adiantaria o preparo feito no plano astral para que a criatura encarne perfeitamente munida dos elementos morais que, com esforço, a farão triunfar em sua esfera de ação, triunfar espiritualmente, não deturpando a preparação recebida, não esmorecendo diante das dificuldades interpostas, não se deixando aniquilar em face do sofrimento. Neste alambique depurador, todos terão de carregar, em sentido simbólico, a sua cruz. Para uns é mais leve do que para outros, mas também é fácil entender que uns tivessem praticado menos erros no passado do que outros. Todas essas cruzes simbólicas poderão ser leves, no futuro, se cada um procurar viver contente no seu campo de ação com a sua profissão, desejoso de esmerar-se nela, agindo sempre com honestidade, consciente de que é um ser ativo ao serviço de uma causa, cumprindo a lei da evolução universal. 12. O amor. Os epicuristas venalizaram o sentido da palavra amor. Levaram-no para o campo da materialidade. Conspurcaram-no. Tornaram-no na vida mundana, uma expressão vulgar, despida de sublimação. Isto porque a espiritualidade anda muito escassa neste mundo de ostentações e de enganos. Serviam-se desse vocábulo para exprimir o desejo, a satisfação desfrutada nos laços da carne. Esse é um sentimento interesseiro, efêmeros, passional. Ao contrário disso, o verdadeiro amor é desinteressado, eterno, espiritual. De nenhum modo o mesmo termo deveria servir para registrar concepções tão distantes uma da outra. Mas o certo é que um significado se une à corrente material, enquanto o outro pertence ao domínio do espírito. Jesus foi quem elevou a expressão ao seu alto grau, revestindo-a de pureza e de luminosidade. Ninguém pode amar fora da espiritualidade, porque uma vez solto desse plano, o ser só o encontra no reino da matéria. O amor mundano é interesseiro, porque visa a posse, a embriaguez dos sentidos físicos, sempre passageira e ilusória, anseia pela obtenção de um prazer pessoal e egoísta, efêmeros, porque vive, apenas, durante a estação do vício, enquanto alguns encantos das imagens da fantasia não fenecem. É passional, porque sofre as influências apaixonantes dos espíritos do astral inferior. Do outro lado, nobilitante, o amor é desinteressado, porque se alia ao sacrifício, nada pede, nada reclama, nada exige e tudo oferece, desprendidamente. Neste estado, a alma se sente feliz de poder ser útil, de notar válidos os seus préstimos, de reconhecer-se parcela do todo, que é todo amor. É eterno porque, uma vez revelado, nunca mais se perde, não diminui, não acaba e acompanha o ser na rota para a eternidade. É espiritual, porque é atributo do espírito, nada influindo nela a matéria. Há exemplos desse amor sublime na Terra, porque o espírito, embora encarnado, é sempre espírito, e por isso, quando não sempre, vez por outra,
confirma a sua natureza. Vemo-lo na alma das mães, dos pais, dos avós e, menos intensamente, na dos parentes afins. Há amigos que também o sabem cultivar. O afeto, a estima profunda, a amizade verdadeira, são manifestações do amor. Todos os possuem inato em sua alma, em potencial, e a sua presença se fará sentir, cada vez mais notória, na medida da crescente espiritualização. No estudo que o racionalismo cristão faz dos atributos espirituais, sempre fica evidenciada a necessidade premente e imperiosa dos seres humanos promoverem a sua espiritualização. A humanidade só poderá viver feliz, depois de espiritualizada, quando seus componentes puserem em prática suas virtudes enclausuradas pela ignorância das coisas do espírito. Os ensinos de Jesus, revelados há cerca de 2000 anos, não encontraram a receptividade desejada e, ainda hoje, expostos pelo racionalismo cristão, acham-se cerceados pelas barreiras trevosas da religiosidade materialista. Pouco a pouco, no entanto, essas barreiras irão se rompendo, a luz da verdade se projetando de maneira convincente, e os que uma vez a sentiram, jamais retrocederão, porque se identificaram com ela. As vibrações da inteligência universal enchem o espaço infinito, atravessam e saturam todos os corpos, conduzindo, na sua essência, o amor supremo, de que também se constituem. Desde que, pelo desenvolvimento da espiritualidade, se estabeleça a sintonização daquelas vibrações com as das partículas individuais, que são os espíritos, não só a inteligência alcança os mais altos afinamentos, como o amor se desabrocha com as suas aprimoradas refulgências. O caminho da espiritualidade é esse de atingir-se a sincronização das vibrações dos seres com as do grande foco, o que se alcançará, com mais propriedade, no plano astral, mas que deve ter início ao ponto de partida nas diretrizes adotadas na vida terrena, em que se amoldam e se revelam as predisposições espirituais. A espiritualização começa a ser promovida na Terra, e só então poderá prosseguir no espaço. Assim, enquanto os habitantes deste orbe não derem início à ação espiritualizadora, terão de reencarnar, tantas vezes quantas forem necessárias, até resolverem dar esse passo. Esta advertência não representa, de modo algum, uma ameaça, mas tão somente uma informação fraterna que poderá interessar alguém, e que é oferecida como uma dádiva de amor. Aqueles que adquiriram tal convicção por meios espirituais, estão no dever de divulgar o que aprenderam, e assim fazem também os espíritos do astral superior que, empenhados na espiritualização do planeta, distribuem amor através dos ensinos do racionalismo cristão e por via de outras ações diretas. A ciência reconhece que estão agrupados, neste mundo depurador, seres da mesma índole, com afinidades idênticas, formando coletividades à margem umas das outras, segundo as inclinações comuns que cada uma delas revela. Isso comprova que a evolução se faz por grandes grupos, no interior dos quais se encontram espíritos que, através de milhares de reencarnações, estabeleceram, entre si, pontos de vista análogos, compromissos de ordem moral, débitos por saldar e outras ligações, como as de família, de sociedade, de empreendimentos que os unem indissoluvelmente, formando raças, sub-raças ou regionalistas implacáveis. Daí ressalta a razão de muitos se ajudarem mutuamente, no sentido de uma grande família. Esse aspecto se reproduz no âmbito do espírito, em que se devotam os seres pela colaboração, pelo desprendimento, pelo desejo de ajudar, a tarefa de levar aos demais, com amor, a obra de espiritualização. Realizar o amor na vida terrena, com toda a sua sublimidade, é tarefa assaz difícil, mas não há ninguém que a tenha realizado de um dia para o outro. Essa realização se dá com o desenvolvimento da espiritualidade, paulatinamente, e com o esforço que for empregado, e culmina quando o ser for capaz de amar aqueles que o odeiam. Neste caso,
A espiritualidade já está tão aflorada, que a criatura, em tal estado, não precisa mais da Terra para prosseguir na sua evolução, e se ela voltar, será para desempenhar missão especial. O espírito que emite vibrações de ódio é infelicíssimo, e precisa ser prontamente ajudado, por encontrar-se à beira de um abismo. Quem por ele se interessar, poderá oferecer-lhe solidariedade afetuosa, vibrações fraternais feitas com serenidade e interesse, de maneira que uma certa dose de amor possa valer-lhe. Aqueles que se dispõem a algo fazer por alguém que o mereça, passam, automaticamente, a receber boa assistência do plano astral daqueles que ali possuem fonte de amor e se servem de todas as oportunidades para praticar o bem. O amor é força que pode operar grandes prodígios por meio de quem dela dispõe e a sabe aplicar. Todos os seres, indistintamente, chegarão a tê-la desenvolvida, mesmo os que se obstinam, por enquanto, a não abandonar as crendices anestesiantes do espírito. São as crendices que tolhem o movimento da espiritualidade, e sem esta não pode haver amor. Quando se puder entronizar no mundo, e esse dia chegará, o império do amor, não haverá mais guerras, nem revoluções, nem dissidências. Quanto mais esclarecida for a criatura, tanto menos divergirá, em igualdade de condições, do seu semelhante. A verdade sendo, como é, uma só, não pode ser entendida de várias maneiras, nem haver discordância no seu conhecimento. Todos hão de chegar a um ponto de evolução em que não há de haver duas modalidades, distintas e separadas de aceitar um conceito. As conclusões serão positivas e convergentes, e, assim, bem se entenderão os indivíduos e os povos na marcha unida, cada vez mais para cima. Será quando não só o intelecto demonstrará a razão e a lógica dos fatos, com união de vistas, mas, mais ainda, o amor, com a sua contribuição inseparável. Todos os acordes da orquestração espiritualista afinam com o tom harmonizante do conjunto das vibrações excelsas do amor. 13. As oportunidades. O aproveitamento das oportunidades é que traz às criaturas o ensejo de prosperar. Elas se apresentam, em maior ou menor número de vezes, a todos os seres. Para não as deixar escapar, é preciso alertamento, especialmente quando se mostram de modo sutil. O importante, para que se saiba reconhecê-las, é dispor o indivíduo da necessária sensibilidade. Todos possuem a mediunidade intuitiva, graças à qual é possível bem orientar os passos na vida. Por intuição, pode-se perceber a aproximação das oportunidades e tirar o melhor partido da situação, sempre de maneira digna, honesta e leal. Se a aparente oportunidade implicar a adoção de medidas que não sejam de ordem elevada, não é oportunidade. Muitos há que, empolgados por falsas oportunidades, se atiram a elas, fechando os olhos aos meios, para atingir os fins. Estes, por essa forma, estão confundindo oportunidades com usurpação, e levarão a pior parte, na hora das apurações. Caem nesse lodo os afoitos, os que desconhecem as leis espirituais. Em qualquer circunstância da atividade terrena, é indispensável pôr em uso os conhecimentos espiritualistas. Quem os não tiver, estará sujeito aos maiores dissabores, aos mais tristes desfechos na vida de relação. Pode o indivíduo conseguir prosperidade material, forçando oportunidades com golpes aventureiros, com atuações ilícitas e manobras escabrosas, mas a posição adquirida por tal caminho agravará sua conta devedora para com a evolução, e o resgate terá de ser feito, a qualquer preço. As oportunidades que devem ser aproveitadas são aquelas que se encaixam, perfeitamente bem, nos recursos individuais, e surgem como dádivas espontâneas, em retribuição ao esforço unido a um merecimento. Se as oportunidades não oferecem grandes recompensas, nem por isso deverá a criatura alterar o seu estado de conformação. Os espiritualistas são conhecedores das leis de causa e efeito, e sabem que os efeitos, sejam eles quais forem,
são o resultado de uma causa. Por isso recebem os efeitos, desde que lhe pertençam, sem amargura nem reclamações, certos de que eles terão uma duração correspondente ao seu fim. Os efeitos terão de ser anulados pela sua absorção, pela sua transformação em dor, quando tiverem origem no erro. O espiritualista nada deve procurar fazer para que efeitos dolorosos se produzam, aplicando seu bom uso do livre-arbítrio, e só se servindo das oportunidades que venham ao seu encontro para o seu progresso espiritual e conforto moral. Em toda análise que se fizer do viver terreno, há de se chegar à conclusão de que nenhuma aventura poderá tornar-se efetiva, sem que a espiritualidade seja o seu agente. Portanto, ser espiritualista deveria constituir o objetivo máximo de toda criatura sensata. É do que cogita o racionalismo cristão na sua tarefa meritória de despertar as almas encarnadas para sua própria natureza espiritual, sem o que ninguém poderá viver com a superioridade desejada e cumprir a sua missão, tal como foi estabelecida. Há uma falsa concepção de que ser espiritualista é viver alheio às contingências terrenas. Nada mais errado. O espiritualista toma parte ativa em todas as obrigações materiais que lhe estiverem afetas, executando-as com exata noção dos seus deveres espirituais. Ele é uma criatura que não se locupleta com o patrimônio estranho, não extorque, não subjuga, não humilha, a todos tratando com urbanidade, consideração, respeito e cristãmente. As oportunidades de que se serve, quando valiosas, não lhe alteram os hábitos, não lhe modificam as atitudes, não envaidecem. São seres conscientes e esclarecidos. Sabem que a sua passagem pelo mundo, tantas vezes quantas forem necessárias, obedece a um plano construtivo de valorização e de crescimento espiritual. 14. A renúncia. A falta de renúncia no indivíduo dá testemunho de que as atrações terrenas estão ainda falando alto no seu íntimo. Os renunciados são aqueles para quem os prazeres mundanos estão sepultados. Para estes, nenhum temor os atinge. O renunciado consciente não é um desiludido, um apático, um indiferente, mas um convicto na vida eterna, no poder supremo, na evolução da alma. Sabe distinguir o efêmero do permanente, o ilusório do realismo, a vida espiritual da material. A crosta da terra está em constante transformação. Rios mudam o seu curso, terras emergem, enquanto outras descem para o fundo das águas. Cidades desaparecem corroídas por influências telúricas, ou soterradas por tremores sísmicos. Os seres deixam os seus corpos físicos para que estes sejam transformados em pó, e de cada indivíduo milhares desses corpos sofreram essa decomposição. No entanto, ninguém sente apego por eles, porque a sua memória está apagada na voragem dos tempos que foram. Portanto, nada justifica o apego às coisas passageiras, que são todas de ordem material. O renunciante venceu o apego, por saber que não vale a pena prender-se às coisas que hoje são, e amanhã deixam de ser. Isto mostra a precariedade das posses terrenas. Não se deve, pois, ter apego ao que é precário, ao que é da terra e na terra fica. A alma do renunciante está voltada para o que não perece nunca, para o tesouro do espírito, para a grandeza da evolução universal. Somente aqueles que possuem pleno espírito de renúncia estão habilitados a prosseguir na sua evolução, sem necessidade de reencarnar neste planeta. Ao contrário, os que sentem que a Terra ainda lhes pode oferecer algo que desejam experimentar, estão ligados ao sentimento de apego e deverão voltar para satisfazer tal anseio. O desejo é uma força que pede consumação, e os que estão apegados a alguma ansiedade terrena, desejam viver na Terra até se saturarem dela. Daí a necessidade de haver reencarnações, para que todos se possam saturar das ilusórias oferendas que a Terra tem para distribuir. Nessa saturação entram em jogo o egoísmo, a vaidade, a presunção, a pretensiosidade, o orgulho, a ostentação, a prepotência e demais atributos negativos,
até que todos sejam queimados no cadinho do sofrimento. O renunciado passou por toda essa prova e superou esse estado de inferioridade espiritual em que se encontram os apegados. Para saber se o indivíduo ainda é candidato, por muitas encarnações, ao retorno à Terra, um dos meios é examinar ele o seu interior, para verificar se lá, escondido, não se encontra um desejo ou uma atração terrena na dependência de serem satisfeitos. Uns querem viver, ainda, num palácio, outros desejam cargos importantes, há os que anselam receber ovações das plateias, o sentido da ostentação predomina em muitos, e a vaidade, noutros, desperta ansiedades não correspondidas. Estes, por não terem atingido o estado da renúncia, devem voltar à Terra, talvez muitas vezes, para esgotar nelas quiméricas aspirações. Há os que fazem uma renúncia forçada em protesto a desilusões mundanas, mas esta espécie de renúncia não dá testemunho de libertação. Ela deve ser espontânea, natural, conscienciosa, traduzindo um verdadeiro reflexo de amadurecimento espiritual. O renunciante sente, no seu íntimo, que a verdadeira felicidade repousa em motivos eternos, e não nos acontecimentos efêmeros, passageiros e ilusórios. O ser mundano está sempre correndo atrás da felicidade, sem nunca atingi-la, porque ela não reside nas encenações fortuitas dos painéis terrestres, mas na aura espiritual, que é a vibração cósmica universal. A entonação da partícula inteligente, com tal vibração, renova o estado da alma e dá-lhe a conhecer, por sentimento, a natureza astral ou o verdadeiro sentido da vida. A renúncia atesta um estado de evolução superior àquele dos que a não possuem ou a demonstram em menor parcela. Jesus, por ter oferecido, além das palavras, exemplos, foi um renunciado pleno das ofertas do mundo. Podendo, pela sua inteligência e saber, conquistar tudo quanto dispõe o poder temporal, deixou-se ficar, com a sua túnica e as suas sandálias, na companhia de humildes pescadores. É que ele veio, apenas, dar esclarecimento aos homens, sem se importar com o que a terra lhe pudesse oferecer. Apresentou, assim, um alto padrão da renúncia, para que todos a possam reconhecer. Não significa esse exemplo que os que seguem os seus ensinos, revividos pelo racionalismo cristão, devam andar de túnicas e sandálias, rodeados de pescadores. O panorama daquela época não é o de hoje. 2000 anos nos separam daquelas paisagens. O que não sofreu alteração, e nem pode sofrer, é o espírito de renúncia, que é abstrato e íntimo. Esse espírito acompanha o seu possuidor, como atributo indestacável da sua natureza espiritual. Jesus, se hoje estivesse em corpo físico, neste ambiente terráqueo, teria que vestir-se como qualquer outro, usar o trem, o automóvel ou o avião para sua locomoção, e habitaria onde, e como melhor lhe conviesse, uma tenda ou um palácio, sem abdicar, em hipótese alguma, do seu imanente espírito de renúncia. Os atributos espirituais conquistados o foram para a eternidade, não havendo a menor possibilidade de perdê-los. Por isso, o renunciante, depois que adquiriu esse tesouro, que é a renúncia, terá tal riqueza ao seu dispor, por todo sempre. O valor da renúncia só o conhece quem o possui, porque não é gênero que se possa dar a saborear. Renuncia, na vida terrena, quem deixa altruisticamente o melhor para o seu semelhante, quem sacrifica o seu bem-estar em favor de quem dele merece e mais precise, sem fazer-se de mártir, o pai que restringe os seus benefícios em prol da saúde e melhor educação dos seus entes, a mãe que moreja ao lado dos seus rebentos, para que nada lhes falte ou de mal aconteça. Renuncia aquele que se priva do bem que merece para atender a um labor de aproveitamento coletivo, aquele que venceu, totalmente, o apego às coisas da terra, aquele que põe de lado as suas conveniências, quando considera maiores as da comunidade, aquele que se sente satisfeito com o que tem, sem deixar, contudo,
de se esforçar por melhorar e progredir em todos os terrenos. Aquele que não sente mostra na alma pelo que os outros possuem de melhor, aquele que sabe que não pertence a este mundo. A renúncia retempera a alma diante dos sucessos ou insucessos. O renunciante encara a vida com serenidade, não exagerando os fatos. Olha para o futuro, sem temor, porque as perdas materiais têm, para ele, valor relativo. A sua estrutura espiritual é vigorosa e ativa, é um ser esclarecido. Almas renunciadas do astral superior trabalham em corpo astral, junto do orbe, e somente encarnam em missões especiais. As vibrações do mundo não produzem nelas o menor atrativo, não se comprazendo com os gozos terrenos, visto como, além da própria índole, mantém contato permanente com esferas mais altas, de onde lhes vêm influências para a maior apuração dos sentidos. As almas hoje renunciadas obtiveram o espírito de renúncia neste mundo escola, de encarnação em encarnação, aos poucos, com paciência e perseverança. Muitos há na terra que se encontram, já, com bom acervo desse predicado, enquanto outros se mostram pobres dele. É que os primeiros mais próximos se acham de uma vida nova, em outro mundo melhor, enquanto que os segundos precisam estagiar, por mais tempo, nesta oficina terrena. O objetivo do racionalismo cristão é apontar o caminho, e revelar os pontos que deverão ser atingidos na senda da espiritualidade. A renúncia é uma dessas metas. Quanto mais for dado realce a esse aspecto do problema, tanto melhor será ele encarado e resolvido. Muitos custarão a despojar-se das teias que os amarram às ideias de posse, mas o importante é reconhecer o estado do seu próprio espírito, e caminhar, com segurança, sobre a rota da emancipação. Todos estão na Terra para se espiritualizarem, e se ela não estivesse preparada para fornecer os meios para esse fim, então seria uma estultícia virem os espíritos a encarnar nela, onde perderiam tempo. Mas como não há nada mal feito no universo, e tudo obedece a leis sábias, é debaixo dessa ordem que os seres vêm à Terra para se espiritualizarem. Entre as várias matérias que o curso terreno oferece para a criatura alcançar aquele resultado, está o aprendizado da renúncia. Logo, quanto mais depressa for absorvida a lição, tanto melhor. O racionalismo cristão é como que um facho de luz que ilumina, graciosamente, a estrada. Os seus servidores deixam de lado as diversões, o comodismo, o bem-estar, para servir a causa e, abnegadamente, ajudar os que querem ver com os olhos da alma as realidades da vida, numa sincera e honesta demonstração de renúncia. 15. A inquietude. Há pessoas que se sentem sob a pressão de uma inquietude constante. Em parte, essa inquietude provém da sensibilidade muito aflorada, quando a sua natureza se sincroniza, facilmente, com as vibrações do ambiente, mais ou menos carregado, de inquietude. Nota-se grande apreensão pelo mundo, com perspectivas de guerra, com a instabilidade da vida econômica não só das nações, como também individual. Verificam-se prejuízos enormes com a queda brusca de valores e com a inflação e a desvalorização da moeda. Todos esses conflitos produzem a inquietação por que passa a humanidade, neste momento agudo da história. As almas encarnadas não encontram tranquilidade nos meios sociais em que vivem, buscando, muitas vezes, desafogo e distrações forçadas, num desejo asfixiante de encontrar solução para o seu desassossego, e procuram abafar a inquietude no esforço de afogá-la numa atividade exagerada e mal aproveitada. Com isso, dispersam-se energias preciosas. Esse panorama envolve milhões de seres deste mundo desajustado. As perspectivas de serem utilizadas, para fins belicosos, as inovações da ciência, cobrem de angústia aquelas comunidades mais visadas pela eventual destruição. Eis o aspecto do mundo materializado de hoje, malgrado o número avultado de seitas religiosas. Veja-se em que época agitada surge o racionalismo cristão, para participar efetivamente, dos acontecimentos presentes e futuros,
em ação puramente espiritualizadora. Missão espinhosa, árdua, e mal compreendida em face da obstinação das criaturas, fortemente aferradas aos seus interesses pessoais, sem desejar, de modo algum, afastar o pensamento dessas conveniências subalternas. Está chegando o mundo a um ponto em que, para sobreviver aos sobressaltos, é preciso retroagir nos processos egocêntricos, para ingressar nas regiões amenas da espiritualidade, onde os problemas da vida são encarados com fraternidade cristã. Falta espírito de solidariedade, de humanidade, de confraternização no trato dos homens, pela posição egoísta em que se colocam, cada qual pugnando pela sua causa em detrimento da do seu semelhante. Não há um devido respeito, não existe a educada consideração pelo próximo, mas uma avidez incontrolada de passar para diante, visando os fins, sem levar em conta os meios. Os espíritos do astral superior observam essa inconsciência humana, em que as virtudes, os atributos morais, estão desaparecendo na voragem indômita das paixões, da ganância, dos atropelos, da falta de escrúpulos. A inquietação conturba a vida, produz males físicos, desânimo, e atrai má assistência astral. Ela não resolve nenhum problema, ao contrário, agrava qualquer situação embaraçosa. Oferece, no entanto, a oportunidade de exercitar o domínio próprio, a força de vontade, com o fim de impor-se à criatura a esse estado, e fazê-lo desaparecer. A fortaleza espiritual vem daí, desse treinamento que todos estão obrigados a fazer, se quiserem revigorar as qualidades do espírito. Não há outro meio de conseguir-se fortalecimento moral, que não seja o de passar pelas agruras da vida, vencendo as experiências ásperas que se apresentarem. 16. A liberdade. Liberdade, tem nos animais inferiores, nas selvas. No gênero humano, no caso do silvícola, essa liberdade começa a diminuir quando é obrigado a prestar obediência a um chefe, o qual, por sua vez, também dá submissão, como exemplo, aos preceitos estabelecidos. À medida que o ser passa, de grau em grau, a subir a escala da evolução, vai se submetendo aos princípios da moral, deixando de fazer o que não convém, para seguir a voz da consciência, cada vez mais nítida e imperativa. O cerceio da liberdade é um bem, sempre que usado no sentido de conter o mal. E por mal se compreende tudo aquilo que contraria as boas normas de viver, pautadas pelas leis supremas e universais. Todos devem, por isto, satisfazer-se com a liberdade relativa que possuem, procurando viver uma existência controlada e pacífica. As leis foram criadas, principalmente, para regular a liberdade, para impedir que qualquer um tome o freio dela e pratique o que quiser. Um mundo sem leis seria um mundo selvagem. Logo, uma vez que as leis são indispensáveis, a liberdade tem de ser dosada e limitada nas suas manifestações. Há um estado de elevação espiritual em que as leis terrenas seriam indispensáveis ao indivíduo, em virtude de tal equilíbrio moral já haver conquistado e tal poder de consciência adquirido. Para essas leis poderiam ser consideradas como supérfluas, mas, já aí, ele obedece a outras leis, leis cósmicas, que se aplicam nos planos siderais e que precisam ser rigorosamente observadas, para que o universo se mantenha na sua marcha normal. São as leis da espiritualidade. Nessa circunstância, o anseio do ser é de tal forma consciente, que a sua liberdade de ação coincide, rigorosamente, com a necessidade, não havendo, pois, desejos contrariados, contenções ou limitações. Enquanto, porém, estiverem os seres sujeitos à evolução terrena, precisam conformar-se com a liberdade relativa que desfrutam. Ela será usufruída por cada pessoa, na medida do seu adiantamento espiritual, da sua capacidade de realização, do seu merecimento e das condições previstas para sua evolução. As esposas e mães têm a sua liberdade grandemente cerceada, mas em holocausto há uma missão dignificante. Do mesmo modo,
as crianças têm a liberdade também limitada, em favor de uma melhor educação e maior estabilidade. Sem exceção, os chefes de família, no seu devotamento ao lar e ao trabalho, subjugam toda e qualquer ideia de liberdade que prejudique essa dedicação. Assim, os seres em evolução na Terra só poderão alcançar uma parcela de liberdade no decorrer da existência, e deverão julgar-se felizes por estarem sujeitos a essa restrição redentora, que opera em favor da coletividade e, particularmente, em benefício de cada um. A opressão é uma medida violenta de supressão da liberdade, e é preciso que um povo tenha errado muito para, ainda que transitoriamente, merecer essa cota de sacrifício. Os erros desse povo não podem ser contados, apenas, pelas ocorrências da encarnação em que se manifestou o fenômeno, mas pelo acúmulo deles, carreados de vidas passadas. Os governos de opressão, despóticos ou ditatoriais, atuam como cataclismos. Ninguém poderá vangloriar-se de que é livre para fazer o que bem entenda, porque essa liberdade mal empregada, ou lhe custará muito cara, ou será reduzida, mais tarde, a expressões mínimas, se não se der o caso de ter de passar pelas duas experiências, concomitantemente. Muito cuidado é necessário tomar com fanfarronices, com jactâncias, porque tudo quanto pensarmos ou dissermos, fica gravado no éter, sem possibilidade de se apagar. Desse modo, o que se disser não poderá ser desdito, e há sempre responsabilidade nas afirmações e nos pensamentos emitidos. Quem tem contas a saldar na terra, e todos as têm, maiores ou menores, não poderá gabar-se de ser livre ou de gozar de plena liberdade, porque o tempo se incumbirá de provar o contrário. O racionalismo cristão ensina que todos deverão ser ponderados e comedidos para não se externarem de modo leviano, e terem de sofrer as consequências. Refreando a liberdade, é indispensável que os estudantes desta doutrina aprendam a dominar principalmente estes três dons, o da vista, o da audição e o da fala. Às vezes é conveniente, ver e não ver, ouvir e não ouvir, conhecer mas não falar, pois quantas vezes o silêncio é de ouro, como diz o aforismo. A liberdade plena não faz falta a quem sabe conduzir-se com elevação, entendimento e amor cristão. Todos trazem planejadas as linhas mestras da sua trajetória terrena, da qual não faz parte essa liberdade. Os seres dependem todos uns dos outros e, se assim não fosse, não haveria necessidade da presença no mundo de alfaiates, costureiras, padeiros, agricultores e de toda essa ordem inumerável de artífices, cada qual fazendo a sua parte no serviço da coletividade. Se há dependência, não existe liberdade ampla. A falsa ideia da liberdade faz com que o ser se coloque um pouco à parte do conjunto humano. Essa ideia desenvolve uma percentagem de egoísmo, uma certa superioridade que não pode existir. A simplicidade deve ser adotada como lema. De preferência, estimule-se a simpatia por aqueles que possuem dose menor na parcela de liberdade, por estarem suportando uma carga mais pesada. Embora seja contida a liberdade nos limites de uma parcela, todo esforço deve ser empregado para dilatar esses limites, adquirindo ser o preparo espiritual que o fará merecedor desse prêmio. O raciocínio leva sempre a reconhecer que a chave do progresso e o segredo do êxito estão na espiritualização. Nenhuma oportunidade deverá ser perdida para alcançar essa conquista. O racionalismo cristão foi trazido à Terra com a finalidade de oferecer esse ensejo àqueles que o desejarem e tiverem o espírito amadurecido para participar dessa oportunidade. Quanto mais se aproxima o indivíduo do estado de perfeição, que é a sua meta, tanto mais consciente vai se tomando do verdadeiro sentido da vida, e menos capaz se revela de cometer um ato fora da lei que não esteja sob seu completo controle, sem levar em nenhuma conta o princípio da liberdade. O ser humano possui a liberdade identicamente ao livre-arbítrio, para aprender a não fazer uso dela fora de limitadas condições, e essa aprendizagem é obra de milênios.
Por isso, o conceito de liberdade relativa ou absoluta precisa estar sempre presente nas mentes humanas, para que nunca se cedam às pessoas na satisfação dos seus desejos. 17. As afinidades. A afinidade entre as pessoas decorre da igualdade de sentimentos, de idêntica forma de pensar e raciocinar. São criaturas que tiveram longo curso de experiências semelhantes, por via das quais chegaram a conclusões mais ou menos idênticas. Elas dão-se bem umas com as outras, estimam-se mutuamente e têm prazer em encontrarem-se e ficarem juntas. O ideal seria que marido, mulher e filhos tivessem afinidade plena, para que o entendimento entre eles fosse completo, sem discrepância, irrestrito. Essa aventura pode ser desfrutada em planos superiores. No entanto, neste laboratório terreno, as condições são outras, e marido, mulher e filhos têm de se conformar com as diferenças de gênio, de temperamento, de gosto e de ideais, que imperam no seio da família. O racionalismo cristão assegura ser a família constituída de seres oriundos de planos diversos de evolução, justamente para que sejam exercitadas a tolerância, a necessidade de saber ceder ou não ceder, quando for o caso, a cooperação com índoles desiguais, a obrigação de se ajustarem para uma vida em comum e unida. Muito se tem de aprender com essa disparidade sentimental em que cada um está sempre pronto para puxar na direção oposta. O ideal é haver uma força de contenção para pôr o grupo em equilíbrio, e todos precisam colaborar para que essa força não desapareça. O que fortalece tal força é a conduta dos pais, a capacidade de compreensão posta em relevo, a oportunidade de se oferecerem conselhos e exemplos para o cultivo da espiritualidade. Por esse meio, as diferenças tendem a desaparecer, porque imperando o bom senso, o critério, a boa vontade, a autoridade e o amor, as almas acabam por entender-se, reconhecendo onde está a razão, aceitando-a e, com isso, promovendo o estabelecimento de uma afinidade que tenderá a desenvolver-se. A afinidade dos seres, de uns para os outros, será completa em graus superiores da jornada eterna, e já se podem considerar felizes os que a sentirem na terra, embora com as suas limitações. A afinidade e a amizade andam sempre juntas, e se esta é um dom espiritual em cultivo, aquela também não deixa de o ser. Daí a sabedoria superior que orienta a constituição do lar na base dessa verificada carência de afinidade, para que ali se estabeleçam correntes afins, através do afeto, da dedicação, do reconhecimento, da proteção e do auxílio, com que muito se conseguirá no sentido do fortalecimento da afinidade. Como se vê, a afinidade tem a sua participação na conquista da felicidade, uma vez que os que se estimam e se sentem unidos por sentimentos afins, experimentam uma dose de felicidade quando se aproximam, e juntos podem conviver. Como todos aspiram à felicidade, não se deverão descurar dos seus fatores, dentre os quais a afinidade é um dos mais importantes. Assim, cumpre a cada um velar pelos seus interesses legítimos e, com sabedoria, tirar proveito dos ensinos que os podem levar a realizar os seus superiores intentos. No esforço para firmar os laços da afinidade, está um dos mais hábeis roteiros para processar-se o desenvolvimento de atributos espirituais que concorram, não só para a felicidade, conforme foi acentuado, como ainda para se alcançarem outros poderes dominantes do espírito, que manifestam a sua virtude no desenrolar de atividades socorristas, no mundo das relações humanas e no plano dos ideais espiritualistas. Fora do campo da espiritualidade também se encontra afinidade entre pessoas que alimentam os mesmos vícios, erros e inclinações. Diz-me com quem andas, e te direi quem és. Eis uma afirmativa popular criada para denunciar os prevaricadores de todas as espécies, quando querem passar por aquilo que não são. Este gênero de afinidade é um reflexo, no plano inferior, do que existe no superior. A afinidade vai se apurando à medida que a evolução se processa até atingir o ponto que é comum a todas as criaturas. A verdade,
O poder e o saber se unificam. Por isso a afinidade torna-se comum quando a alma alcança o estado de pureza e perfeição. E para lá que todos caminham. 18. Os deveres. Os espíritos encarnados aqui se encontram investidos de